Fala, escolhido! Vamos começar aqui o segundo episódio do Escolhido Cast. Valeu! Tamo junto! E esse episódio vai começar com tudo, hein? O primeiro já foi legal, a gente tá melhorando, né, Luiz? Vai ficar bom nisso ainda. É só questão de tempo, galera. A gente vai continuar firme, aprendendo, melhorando a cada episódio. E aí, escolhidos e escolhidas, né? Esse podcast é para você, marceneiro, para você, empreendedor da marcenaria, robista, montadores e para as esposas também, que ajudam na produção, nas vendas e sempre, né, presentes aí em todas as funções, dando aquele palpite, aquela opinião que seja, né, às vezes cuidando da parte administrativa da empresa, do comercial, e é para você também esse podcast. É isso aí, galera. E o nosso tema hoje vai ser muito legal. Mas antes, vamos bater um papo aqui de como tá a nossa produção, né? Semana tá bem puxada, foi muito produtiva. A gente está com muito serviço aqui, muitos projetos, mas está trabalhando exclusivo em uma casa. E a gente dividiu, ó, já pega esse código que é bom, a gente dividiu por ambientes, por etapas, né? Nós não vamos fabricar a casa inteira até porque não cabe aqui na marcenaria. Mas é muito mais fácil você dividir por ambientes. Então a gente focou no closet e na cozinha. Então a gente está trabalhando nesses dois ambientes, que a nossa meta já é começar a montar agora a próxima semana. É isso. Depois de alguns desafios, né? Aqui em Palmas, Tocantins, para quem não sabe, né? Nós estamos em Palmas, Tocantins. Eu e Leandro somos paulistas do interior de São Paulo, mas já moramos aqui há praticamente 20 anos, 10 anos de marcenaria. E Palmas é a capital mais nova do país, e aqui a economia gira em alguns aspectos assim diferente do cenário nacional, né? Então nós estamos aqui com a construção civil muito ativa, temos aqui quadras que estão sendo construídas ainda, tanto residencial quanto comercial. Os prédios, né, o crescimento vertical da cidade também está assim muito aquecido, então muitos prédios novos. Nós estamos aqui à beira do rio Tocantins e beira-mar ali, beira-lago, né? Beira-mar, beira-mar, lago. Nós temos uma orla onde muitos prédios assim de alto padrão estão sendo construídos, então isso fortalece muito o setor da marcenaria. Para quem está ali preparado para atender esse público, né, que é um público mais exigente, não falta serviço. Então, nós estamos assim crescendo, desenvolvendo, né, nos aprimorando para cada dia mais atender projetos aí de médio e alto padrão. Essa questão do alto padrão é uma coisa muito polêmica na Muito marcenaria. polêmico. No entanto, a gente vê assim que acima de tudo, né, a qualidade do serviço, a pontualidade, a transparência é um decisor de compras assim muito forte para esse público que está ali preparado para mobiliar um apartamento todo, mobiliar uma casa toda, né? Então, nós estamos cheios de serviço, graças a Deus, com muitos Bom. projetos. Desde janeiro nós viemos aí com uma agenda com bastante serviço. Temos aí uma programação para o mês de maio, junho, julho. E assim as coisas têm andado por aqui. Bom demais. Galera, nós fizemos uma enquete no Instagram sobre temas para a gente trazer aqui. E temas é o que não falta, viu? Tem muito tema. A galera deu umas sugestões lá muito legais para a gente estar abordando aqui, trabalhando. E daqui uns dias a gente vai começar a trazer convidados. É só a gente pegar o jeito, organizar aqui o cenário e a gente vai começar a trazer especialistas de áreas e assuntos que a gente vai estar falando aqui. E um dos temas que ficou bem forte em evidência foi sobre família, casamento, fé,
tudo junto. Como fazer dar tudo certo misturando tudo? Isso é possível? A gente observou, né, quando o Leandro começou a postar os conteúdos dele no Instagram, uma das coisas que chama muito a atenção do pessoal que segue o Leandro é o fato de nós trabalharmos juntos, né? Um dos pontos é que o fato dele trabalhar sozinho e conseguir entregar vários projetos, só que ele não tá sozinho, né? Ele tá comigo do lado. Então, o fato da gente trabalhar junto e alinhar os processos, um fortalecendo o outro nos momentos de desafio. Então, isso é algo que chama muito atenção, assim. Desde quando a gente nos casou e o Leandro já trabalhava em outras áreas, eu fui trabalhar com ele e a gente já ouvia de outros profissionais, né, o quanto eles gostariam de ter a esposa trabalhando junto. Então sempre foi uma característica marcante, assim, nossa, essa parceria. Então acaba que a marcenaria também tem muitas pessoas que gostariam de ter a esposa do lado, unindo as forças ali. E é sobre isso o tema do nosso podcast hoje. Que é um Casamento, tema bem longo, né? casamento e marcenaria. Por ser um assunto bem abrangente, e aqui a gente quer, nesse podcast, para os nossos seguidores, que assim, essa intimidade, né, Leandro? Que as pessoas conheçam a gente a fundo mesmo, saiba a nossa história, que a gente possa entregar as nossas vitórias, mas também as nossas dificuldades, que essas dificuldades que nós vivemos, enfrentamos, sirva de uma fonte de sabedoria para quem nos acompanha, para não cometer os mesmos erros, muitas vezes, né? Então, a gente quer realmente abrir nosso coração, compartilhar tudo com vocês. E por isso nós decidimos dividir esse podcast em 3 episódios, para não ficar muito extenso e para que a gente possa compartilhar realmente tudo. Nos detalhes, galera. Então, esse primeiro episódio, a gente vai contar um pouco da nossa história até o dia de hoje, quando a gente está trabalhando. Depois a gente vai falar sobre a marcenaria em si, como a gente consegue conciliar. E no terceiro episódio a gente vai fazer uma palestra que a gente tem para casais que trabalham junto. É uma palestra que a gente já fez em alguns lugares e é uma palestra bem legal para você que tem a vontade de trabalhar com um casal, como casal, com o cônjuge, trazer a esposa para estar perto com você. É muito bom. Bom, vamos lá? Já quero agradecer aqui, aproveitar os nossos parceiros, a Minelli, a Fresite, a Marcenaria Diferente, a Itus, pessoas que acreditam no nosso trabalho, pessoas que acreditam em ver a evolução da marcenaria, acreditam na prosperidade, né, da marcenaria, pessoas, empresas sérias que trabalham com produtos bons para ajudar nós, empresários da marcenaria, a desenvolver. Então, quando eu convidei eles para ser parceiro desse projeto do podcast, eles apoiaram. E tamo junto. Fresite, Minelli, Marcenaria Diferente, Etus, tamo junto, galera. Obrigado pelo apoio mesmo. Vamos lá. Então, galera, vamos começar aqui do início, né? Aqui tem que ser assim, no detalhe, o podcast, para você entender e você conseguir ir alinhando aí também na sua vida, na sua história. Eu e a Heloísa, a gente está junto desde 2007, quando a gente começou a namorar, lá em Borborema, interior de São Paulo. Corrigindo. 2007. 1997. Meu Deus do céu. Eu esqueci, é 10 anos antes. 2007 nós casamos. Casamos em 2007. Então, galera, agora eles vão saber que nós somos velhos. A gente tem carinha de 20, mas eu, semana que vem, vou completar 42. 41, né? 41. 41. Ó, galera, é o seguinte, é verdade, é 97. Eu tava no colegial, a Heloísa fazia, acho que... Sétima série. Sétima série do colégio. Antigamente era primeira, segunda, terceira, quarta, até a oitava, né?
Primeiro, segundo, terceiro colegial. E a gente se conheceu, a gente estudou no mesmo colégio lá na nossa cidade. Era o único colégio que tinha particular e a gente estudava lá. E a gente se conheceu lá. De lá para cá, aconteceu muitas coisas, né? De 97 a gente começou a namorar. Não, Eu para falar a verdade, olha, naquele tempo eu tinha só 13 anos. Mas em cidades de interior, para quem é do interior aí sabe como que é, e há anos atrás ainda, a gente tinha uma vida assim, meio que solta, né? Apesar dos pais quererem segurar muitas coisas, meus pais, assim, eles não me incentivavam, né? Mas, a gente vai vendo os exemplos em volta, assim, dos amigos e tudo mais, do meio que vivia ali na escola, e a gente começou a ficar junto. Na época se falava ficar, né? Então, assim, acho que hoje nem fala, não né? era namoro, era ficar. Aí a Ficar, gente se encontrava de vez em quando, comer um lanche. e aí ficava junto. Namorar foi depois de uns meses Que aí. eu fui pedir pro pai dela. Fui pedir, galera. Foi pedir. Ele sentou no sofá da minha casa e não abriu a boca. Eu fiquei com vergonha. Quem teve que colocar as cartas na mesa foi meu pai, né? Então, vocês querem namorar? Então tá bom, mas é assim, assim, assado. Pois E o é. Leandro entrou mudo e saiu calado. É lógico, mãe. Vou falar o quê? E deu certo, galera. Na verdade, tinha tudo pra dar errado, né? Eu vou falar tudo aqui, Leandro, não pode? Pode, deve. Essa carinha de anjo aí do Leandro não era bem assim, não. Ele era outra pessoa, totalmente diferente. Ele era da turma do fundão, da escola, Estudava. era da turma do fundão, as meninas assediavam demais. Então, assim, ele namorava eu e tinha mais um fã-clube em volta, né? Esperando uma oportunidade. Nada, nada. Então, assim, foi um namoro muito conturbado. A gente é, namorava e terminava algumas vezes, porque sempre vinha uma história assim, sabe? Aquelas histórias que machucam a gente. Então, eu fui, assim, bem testada mesmo nesse período. Foi teste, galera. Foi Pra ver se ia dar teste. certo. Hoje eu vejo assim como realmente foram momentos difíceis para mim, principalmente, às vezes até um pouco humilhante, mas acho que fazia parte dos planos. Foi quando nós fomos realmente testados, né? É bom, namoro é para dar errado. Eu, depois de muito tempo, ouvi essa frase e hoje eu posso falar que realmente namoro foi feito para dar errado. E o nosso tinha tudo para dar errado, 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 errado. Por fim, eu acho que realmente, pelos planos de Deus, deu certo. Namoramos 10 anos. Leandro, depois desse período de colégio, foi fazer faculdade de agronomia. Hein? Fala aí. Foi em 2000. Em 2000, eu acho que foi. Eu acho que foi no ano 2000. 2000, terminei o terceiro colegial, fui fazer faculdade Em outra cidade. em outra cidade, cidade de Paraguaçu Paulista. Era meu sonho ser agrônomo, eu sempre mexi na roça, gostei disso. Nessa época eu era bem envolvido com rodeio, tinha boi de rodeio, gostava de ir em rodeio, montava em boi. Então eu acabei indo para fazer faculdade em outra cidade e assim, fui me desligando. Na verdade, acho que fez parte, sabia isso? Eu saí, que eu acabei desligando um pouco desse mundo dos rodeios e quando eu voltei, eu já tinha outra mentalidade. E nesse período, meu pai já começou a fazer um planejamento para a gente mudar de Borborema para Palmas. Foi meio que nessa época, assim. E a Heloísa, nesse tempo também, terminou o colegial, foi fazer faculdade, né? Eu fui morar em Campinas. Campinas, aliás, eu fui morar primeiro em Ribeirão Preto, fiz um ano de cursinho em Ribeirão Preto. Depois fui fazer faculdade em Campinas, mais 4 anos de faculdade.
Nesse período, o Leandro mudou para Palmas, veio embora para Tocantins com a família. A gente terminou uma época, e aí eu pensei que seria para sempre, mas acabou que nós voltamos, reatamos, e quando a gente reatou, foi para casar. Isso em 2006, né? Isso em 2006. Em 2006, final de 2006 você se formou. Início de 2007, ela já estava formada, você veio para Palmas. Sim, no dia que eu apresentei o projeto final de encerramento do meu curso na faculdade, o Leandro estava lá e a gente já carregou as minhas coisas ali, né, do apartamento que eu morava. Voltamos para Borborema, que é a cidade onde a gente morava, nossos pais moravam, né? E já refiz a carga ali e vim de mudança já para o Tocantins aqui para morar com o Leandro, né? Eu não tinha casado ainda, mas nós já tínhamos data de casamento marcado, tudo planejado. Então eu vim antes para organizar essa questão do apartamento aqui e também porque o Leandro trabalhava com formatura, né, Lê? E eu vim para ajudar nessa fase aí, ajudar nos eventos, que era uma área que eu gostava também. Só um detalhe, galera. Nesses 10 anos que a gente namorou, nós não tínhamos uma mentalidade de empreendedores, uma mentalidade de querer trabalhar junto. Isso nunca tinha passado na nossa mente. Imaginava que eu ia continuar trabalhando com o meu negócio, a Heloísa ia se formar, ia trabalhar no negócio dela, na empresa que ela conseguisse um emprego e tá tudo bem. Na nossa mente, isso era normal. Nós nunca tivemos, assim, vontade, nem planejamento, né, quando a gente namorava, nunca pensamos em montar nada junto, em construir alguma coisa junto. A gente não tinha essa mentalidade. E quando a gente veio para Palmas, eu trabalhava com meus pais, tinha uma empresa de formaturas, eu era fotógrafo, editor, decorador, era tudo, né? Fazia tudo. E, e a Heloísa se formou e ela veio para cá e conseguiu um emprego na área dela, isso em 2007 ainda, né? Isso no começo de ano de 2007 e o casamento já estava marcado para. Você sabe a data do nosso casamento? É, 8 do 7 de 2000, não, 8 do 6 de 2007. 8 de junho. Então a Então, gente veio. esse ponto é importante, né? Eu acho que hoje muitos jovens assim já têm uma outra referência de o período de namoro, além de estar conhecendo a pessoa em si, estar se relacionando com a pessoa de certa forma, mas já está pensando em construir algo juntos, né? Então, nós não tínhamos essa maturidade. Eu dependia do dinheiro do meu pai pagou, né, 3 anos da minha faculdade. O quarto ano eu fui bolsista através de um projeto de iniciação científica. E aí eu trabalhava também, fazia um estágio, só que o dinheiro que eu ganhava era só para despesas pessoais mesmo, eu não tinha nenhum recurso que sobrava. O Leandro trabalhava com os pais dele também, o foco era mais pagar as despesas de casa e alguma coisa, tipo, comprava um carro, tudo, mas era da família, né? Então nós nos casamos sem ter nada, a gente não se programou para aquilo, né? Então nós fomos morar junto antes aí do casamento, mas a gente alugou um apartamento e o Leandro levantou um dinheiro, né, Lê? E comprou algumas coisas para mobiliar e o restante das coisas desse apartamento vieram do apartamento que eu morava em Campinas. Então eu trouxe o fogão, trouxe um armário de cozinha e Jogo de panela, essas coisas. O Leandro comprou a geladeira, a cama e a mesa e a televisão, televisão. guarda-roupa, máquina de lavar. Então, nós já começamos assim, né? Colocando o pé primeiro e depois as coisas foram acontecendo. Não teve assim um planejamento para que, né, a gente já começasse. E assim, e até poderia ter começado com dinheiro reserva, mas a gente optou por fazer a festa de casamento, né? Coisa que eu não me arrependo, agradeço a Deus,
por ter cumprido essa etapa da nossa vida. O casamento, a cerimônia do casamento, ele era um sonho para mim. Eu vi muitas minhas primas casando, né? No interior de São Paulo, a gente estava sempre sendo convidado para participar de cerimônias de casamento de amigos, das filhas, né? Dos amigos do meu pai, filho, filha ali. E era meu sonho vestir de noiva, ter uma igreja decorada, viver aquele momento, escolher as músicas, né? Ter os amigos, os tios e tias ali em volta. E nós decidimos por isso. E nossos pais nos apoiaram, né? Meu pai, o pai do Leandro, aí arcou com as despesas dessa festa. Foi uma festa na época, para hoje então, bem grande, né? Foi 500 pessoas. 500 pessoas, porque assim, uma cidade pequena, a gente conhece todo mundo. As famílias eram grandes, não tinha como excluir algumas pessoas da lista. Na época ainda se fazia esses casamentos maiores, né? Então nossos pais investiram um dinheiro nisso, que sim, poderia até ter dado a entrada num apartamento aqui na época. Mas, assim, eu agradeço porque foi um ciclo cumprido na minha vida, na vida do Leandro, né? A gente fechou ali uma fase da nossa vida, foi uma despedida desse meio, né, desses amigos, desses familiares, porque aí nós viemos para o Tocantins, né? Então foi um momento de meio que de despedida, de fechada de ciclo, com aquela cerimônia. Hoje eu sei o quanto é assim, é uma cerimônia, ele é um rito, o rito, ele é uma passagem de uma fase para outra. E foi realmente isso que nós vivemos, foi a passagem de uma fase de dois jovens que moravam no interior de São Paulo, que tinham um ciclo de amigos, de familiares, e nós fechamos aquele ciclo, nós nos mudamos para um outro estado, numa capital, para começar uma nova vida. Então foi assim essencial ter vivido aquilo. E aí nós temos o álbum de fotos, né, com esses registros. Eu realizei todos os meus sonhos ali naquele dia, de dançar a valsa, de vestir de branco. E ponto final, assim, a gente não fala mais sobre isso de casamento, né? Eu vejo muitas, infelizmente, né, ou felizmente, não sei, muitos casais que não vivem esse momento, mas depois a mulher fica com aquele desejo, com aquele sonho que não foi vivido. E aí casa uma, duas, três vezes e parece que não é a mesma coisa, né? Então, se você ainda não casou, se você está namorando, se você pretende se casar, viva esse ciclo por completo. Hoje as festas são menores, as decorações são mais. Tem muito mais recursos para fazer uma boa decoração hoje, né? A gente mesmo faz, fica legal. Hoje se casa em ambientes aí externos, né? Chácaras, e tudo, praias e tudo mais. Então, assim, não importa, mas faça esse rito na sua vida. A cerimônia de casamento ele é um rito e ele é importante de ser vivido, principalmente para a mulher, para a família, para os pais. Os pais precisam entender, né, que o filho deixou de ser um membro da casa deles ali, sobre a guarda deles, sobre a proteção deles e está tendo um novo voo, né, não está mais debaixo ali das asas deles, está construindo uma família, agora é a família dele. Os pais passaram de pais ali, de família, passaram a ser até uma palavrinha que às vezes pesa um pouco, mas eles são parentes agora. Então, eles não têm mais o mesmo peso de decisão, de cobertura sobre os filhos que tinha antes. Então, para a gente foi muito importante, né, Lê? Foi. Voltando um pouquinho atrás, falar para vocês como que eu me conectei mais com Deus, eu conheci os caminhos de Deus. Nós somos de famílias católicas, meus pais foram para a igreja, eu não lembro agora o ano,
Não lembro. Foram para a igreja evangélica, meus pais se batizaram. Logo depois eu comecei a frequentar, e minha irmã, e a Heloísa não. Só que depois eu fui aumentando, isso foi muito bom para mim, que eu tive ali um conhecimento da palavra de Deus, realmente andava nos caminhos que não agradavam a Deus e nem as famílias, nem muito menos a Heloísa. Eu realmente dei trabalho para ela na questão de vida e para mim era tudo normal, né? Cidade pequena, você sai com uma mulher, sai com outra, você vira o garanhão da cidade, né? E não é nada disso que a palavra de Deus fala. E quando eu me converti, foi antes de eu mudar para Palmas. Eu me batizei, eu quis me batizar e falei para Heloísa, ó, a gente vai casar, mas vai ser com pastor, eu não vou casar com padre. E aí começou a luta e oração para mim converter essa varoa. Não, mas eu aceitei de cara. Eu É, aceitei, eu falei, então, agora, né, nós somos um só. Então, o que você falar pra mim que é bom, eu tô dentro. Eu não questionei. Eu falei, só assim, vamos numa igreja um pouco diferente, porque eu não gostava muito, né, que o Leandro frequentava a Assembleia de Deus. Hoje eu gosto, respeito muito, hoje eu, né, consigo compreender melhor. Mas na época eu não compreendia muitas coisas ali do culto da Assembleia de Deus, né? Então eu falei, não, a gente precisa, tem outra igreja um pouquinho diferente. Aí o ah, Leandro falou, não, olha, eu conheço um cara aqui e ele me falou que a igreja dele é muito legal, assim, uma igreja mais mas para mais jovem. para jovens, e tal. E aí nós fomos num dia e eu já fui assim, meu Deus, como eu fui acolhida, como eu me senti amada naquele lugar. Tinham muitos casais ali à frente da igreja e já assim abraçaram a gente mesmo, né, Lê? Foi. Passou-se alguns dias, estava toda aquela galera em casa comemorando meu aniversário de surpresa. E assim, tinha uns 4, 5 casais ali que nos acompanharam nesse processo. E foi assim fundamental, né, para que desse certo o nosso casamento nesse início, para que eles nos orientassem ali, servisse de modelo de vida mesmo. Só a vivência deles ali já nos inspiravam. E eu fui caminhando com essas mulheres e fui entendendo, né, que aquilo que eu carregava, apesar de ter vindo de uma família, assim, meu pai, minha mãe, né, casados a vida toda, e com valores, com princípios, a minha mente, na verdade, ela era formada mais com referências externas do que na época de novela, de filme. Então, eu vim com aquela mentalidade feminista de que se não desse certo, a gente se separaria, de que o dinheiro seria o dinheiro do meu trabalho seria meu dinheiro e para minha vaidade, para salão, para unha, para roupa, para possivelmente comprar o meu carro. E o Leandro se viraria com as contas de casa, assim. Essa era a minha cabeça na época. E eu lembro que nos primeiros meses que a gente foi morar junto, a gente teve uma discussão, eu nem lembro o que que era, mas assim, na minha cabeça, qual que era a ideia diante daquela discussão, daquela briga que nós tivemos? Era reproduzir a cena que eu via nas novelas. Eu vou pegar minha mala, vou jogar todas as minhas roupas dentro e vou embora. Era a saída que eu via para aquele problema, era aquilo que tinha na minha mente. Não entendia que os conflitos iriam acontecer, que a gente precisava conversar, alinhar. Eu só realmente não fiz isso porque eu ia para onde? Se eu estava a 1.300 quilômetros de 1.500. distância. Para vocês verem o quanto essa distância também foi importante, né? Porque se a família estivesse perto, os meus pais, talvez eu recorreria a eles em muitas situações. Levaria nossos problemas para eles, e nós tivemos problemas em várias áreas, né? Não só do relacionamento no começo, mas financeiro e tudo mais. E eu nunca recorri a meus pais, nunca, nem para reclamar.
Então, isso me fez eu amadurecer, me tornar uma mulher de verdade, assim, e entender que o nosso relacionamento a gente tinha que resolver entre a gente. É. Passou poucos meses na igreja, no primeiro batismo que teve, aí você já se batizou, lembra? Sim, Então eu ganhei a primeira alma para Cristo, foi da Heloísa. amém. Bom, aí estando na igreja, né, eu realmente entrei de cabeça. Aí eu entendi que aí comecei a servir já, me batizei e me envolvi com aquela comunidade ali. Foi muito bom para o nosso crescimento. Eu, assim, depois, nossa, olha, a gente tem aí quanto tempo de igreja? 20 anos praticamente. Tudo é um processo, né? Assim, para mim foi um processo. Nós passamos depois por outras igrejas e cada uma foi importante em uma área da minha vida. Vieram assim no momento certo para cada situação da nossa vida. Eu só tenho que agradecer mesmo a essas pessoas, esses casais, esses pastores que doam seu tempo ali para edificar, né, vidas, casamentos. Então foi assim essencial para a gente. Foi. E uma das coisas que foi muito importante, galera, eu sempre conto isso para as pessoas que querem trabalhar junto, pessoas que vão casar. Teve um casal que recebeu a gente na igreja como filhos. A Érica e o Alessandro, ele era bancário, ele tinha sido transferido aqui para Palmas, mas eles são do Goiás. E eles receberam a gente, mas tão bem, e ensinou tantas coisas para a gente, né? A Érica ensinou tanto de Bíblia para a Heloísa, tantas passagens, e sempre com paciência, que a gente era bem leigo sobre isso. E eles também ministravam um curso que era o MI, Casados para MI, Sempre. Casados para Sempre. Eu falo para todo mundo que esse curso salvou nosso casamento, porque esse curso ensinou muitas coisas, como conduzir um casamento, como distribuir as funções, como que ia ser a vida financeira, né? A gente aprendeu muito nesse curso, né, É, Laís? eu acho interessante, né, que hoje a gente tem a figura, né, do diabo ao nosso derredor, nossa vida, e ele muitas vezes a gente vem com aquela ideia de que ele traz conflitos, problemas, né, situações difíceis, mas muitas vezes também ele nos traz coisas, oportunidades boas, né, disfarçadas ali, distrações. Ainda acabei de ver um vídeo do Thiago Brunet, uma releitura de um vídeo que ele fez, né? Que perguntava: você quer 5 milhões ou 5 minutos com Jesus? E as pessoas escolhendo 5 milhões. E ele falando sobre Mamon, né? Que é a entidade do dinheiro e o quanto as pessoas têm entregado seu coração para ele ao invés de entregar para Cristo. Infelizmente. E eu acho que eu fui assim bem testada nessas situações. Eu chegando em Palmas, na época a gente utilizava jornal, tinha um jornal da cidade aqui, Jornal do Tocantins, para olhar os anúncios de emprego. E eu tava, acho que na verdade foi meu cunhado, o neto, que viu um anúncio de emprego no jornal para trabalhar como supervisora de merchandising na Coca-Cola. E, e aí tinha que levar o currículo no hotel aqui, né? Porque o gerente estava aqui e ele estava fazendo esse recrutamento de pessoas para trabalhar. E eu levei meu currículo. Um dos critérios também é que tinha que ter um carro para trabalhar, né? E o Leandro tinha o carro e eu peguei o carro dele para trabalhar. Passei pelo processo de seleção, fui contratada para trabalhar na Coca-Cola aqui. Então, assim, recém-formada, né, numa cidade nova, numa capital, ser contratada para trabalhar na Coca-Cola já foi assim um grande ganho para mim. Eu não esperava. E já era um salário inicial significativo para a época, eram R$ 2.500. Eles pagavam mais combustível, mais o quilômetro rodado do carro, mais outros benefícios que tinha, né? Era uma empresa completa nesse sentido.
Então, eu lembro que eu fiquei muito feliz, né? A gente ficou muito feliz e fui para Goiânia fazer treinamento, comecei a trabalhar aqui. E aí, isso antes da gente casar ainda, tá? Isso foi assim, tipo, em janeiro. Nosso casamento era em junho, né? Julho. E aí a gente começou a ter, assim, as coisas começaram a não andar bem por conta disso. Só que era uma coisa assim que Deus foi mostrando mesmo, porque parecia o cenário perfeito, né? Um salário desse para quem estava recém começando uma vida. O Leandro ia ter as retiradas dele lá da empresa, da sociedade dele com o pai dele, e eu ia ter esse dinheiro que ia ser uma, tipo, na época, a minha ideia, na verdade, é que era só para as minhas despesas. Eu ainda tinha essa ideia. E aí o Leandro trabalhava com eventos e ele tinha uma rotina totalmente diferente. Trabalhava à noite, sempre gostou de trabalhar até tarde da noite. Então, não é por menos que ele trabalha até tarde hoje na marcenaria, é porque ele realmente gosta de trabalhar até mais tarde. E, e eu já tinha que entrar na Coca-Cola, eu tinha que estar lá 7 horas da manhã, porque tem uma ativação que acontece antes com os vendedores, antes de sair para as rotas. Então eu tinha que estar lá 7 horas para fazer essa ativação ali junto com o pessoal, para os vendedores saírem para a rua 7h30, 8 horas, né? 7h30 eles saíam. Então eu tinha que acordar bem cedo para estar lá. E o Leandro com essa rotina noturna, totalmente diferente da minha. E aí eu trabalhava, assim, no começo, aí me exigiu bastante, né? Chegava em casa às vezes 7 horas da noite também, cansada. E aí eu fiquei bem cansada nesse início, né? Porque era tudo novo e a empresa exigia bastante. Eu trabalhava com rotas na rua também para ver como que estava a questão dos pontos comerciais que a Coca-Cola comercializava os produtos. Eu tinha que verificar essa área também, supervisionar ali os vendedores e tal. Então era bem desgastante, né? E aí acho que a gente começou a não se encontrar mais, porque eu chegava bem cansada, ainda tinha que pensar em questão de janta, de almoço, a gente não tinha o hábito de comer fora, a gente não tinha funcionária, depois até acabamos contratando uma funcionária, né? Mas eu tinha que dormir cedo e o Leandro dormia super tarde. Quando eu saía de manhã, ele estava dormindo. E aí, quando ele chegava à noite, eu estava dormindo, né? Então a gente teve um conflito muito grande nesse começo, assim, da gente quase não se encontrar, não se ver. Você lembra disso? Tinha tudo para dar certo. Não se encontrava. Eu saía, você não tinha chegado às vezes. Ou você tinha acabado de chegar, eu saía e quando eu voltava você estava dormindo, quando eu acordava você já tinha saído. E foi muito tempo assim, galera, porque os nossos eventos eram à noite. E eu fazia eventos, formatura, casamentos, aniversário, tava tão quase toda semana em evento. E era bem puxado mesmo. Eu lembro dessa época. Não foi legal, foi bem conflitante. Às vezes, domingo, para a gente ir na igreja, a gente estava bem cansado, né? Eu lembro que domingo a gente passava o dia inteiro dormindo, cansado. Acordava só para ir à igreja e voltava. Mas fez tudo isso, fez parte do nosso crescimento, amadurecimento. E aí, assim, como a gente resolveu contar tudo aqui, né? Eu vou contar tudo. Esse dinheiro que eu recebia caía numa conta que eu tinha que, na época a gente tinha que ir no banco para acessar, né? E aí eu não tinha tempo de ir no banco para mexer com dinheiro, não tinha tempo para nada, só trabalhava, enfim. E aí eu fiquei na empresa por uns 7 meses, mais ou menos uns 8 meses. Eu pedi, como eu era recém-contratada, né? Eu pedi no nosso casamento, que foi em julho, eu pedi uma semana antes para eles me liberarem, porque eu precisava ir para o interior de São Paulo para casar. E aí eles me liberaram. Eu fui, nós fomos, né, uma semana antes, porque tinha muita coisa para resolver ainda, provar vestido, rever muitas coisas lá. E nós nos casamos no sábado, Na sexta, não foi? não, acho que foi no sábado que nós nos casamos. E no domingo à noite, nós, não, acho que nós casamos na sexta à noite, né?
Ah, não Não, lembro. Eu foi só sei que sábado. nós nos Foi casamos. sábado, domingo a gente já veio embora. E aí o Leandro, a gente rodou 18 horas, 20 horas de carro sem parar para eu estar aqui na segunda-feira, 8 horas da manhã, e trabalhar. Então foi assim, a gente não teve viagem pós-casamento, lua de mel, nada disso. Porque eu tinha um compromisso de estar na empresa para trabalhar, né? Então foi assim uma fase bem desgastante em relação ao trabalho. E eu depois que nós nos casamos e passou-se uns meses ainda, eu vi que assim, eu estava muito cansada, vi que não ia dar certo e teve um momento que foi decisivo para mim. Porque eu era a única, assim, tinha mais uma secretária que trabalhava no escritório, na parte de financeiro. O resto eram todos homens e só eu de mulher. E aí, às vezes eu precisava colocar os meninos, que eram os repositores, para levar em alguns pontos comerciais e até em cidades vizinhas. Então eu rodava com esses meninos, né, que eu mal conhecia dentro do carro. Isso já era uma coisa que me incomodava muito. E aí surgiu um dia que o gerente comercial queria que eu fosse a uma cidade bem distante daqui, acho que deve dar quase uns 1.000 quilômetros no Goiás, para buscar um carro lá e vir rodando para Palmas sozinha. E aí aquilo ali fechou meu coração. Eu falei, não, não quero, isso daí não é mais para mim. Era um ambiente muito masculino, né? Muito. E, e aquilo tava me contaminando, assim. E aí eu decidi que eu queria sair. Quando eu falei com o Leandro, ele me apoiou. Falou: ah, tudo bem, você quer sair? Você sai. E aí eu fui me aconselhar com uma pessoa e ela falou assim: você não acha que a questão financeira vai pesar muito para vocês? Esse dinheiro não vai fazer falta para vocês? Eu nem pensei muito sobre isso. Eu falei: não, acho que não. Aí quando eu fui receber o acerto e tudo mais, eu tinha o dinheiro de praticamente todos os meses na conta, porque nem gastar esse dinheiro a gente tinha tempo juntos, né? Então o dinheiro estava lá dos pagamentos que eu recebia, como eu tinha essa mentalidade que as despesas de casa era por conta do Leandro e até ali as coisas estavam, sei lá como, acontecendo, o dinheiro estava todo parado na conta. E aí aconteceu um desafio. O carro que eu rodava, você lembra disso? O carro que eu rodava, na época, que era uma Saveiro branca, né, que eu trabalhava com ela, era, na verdade, esse carro era no nome do Leandro, do pai dele, eu não sei, né? Ele ainda comprou quando ele morava com o pai, com os pais. E as parcelas do carro também estavam sem pagar. Não é? Não foi isso que aconteceu, É, a né? gente tinha umas parcelas vencidas. Que a gente nem conversava sobre isso. Olha o grau da situação. E aí, o dia que eu fiquei sabendo que essas parcelas estavam sem pagar e tudo mais, o que eu fiz? Falei, não, pode pegar esse dinheiro aqui. Então, acho que naquele momento eu fui testada, assim, sabe? De abrir mão daquele dinheiro, né? De tantos meses de trabalho, apesar que o carro era um instrumento de trabalho também. E aí nós pegamos esse dinheiro e pagamos todas as parcelas que estavam atrasadas do carro. Foi uma decisão assim, mas eu acho que foi um momento que Deus me testou, realmente de desapego, né? Eu podia me engrandecer com aquele trabalho, com aquele dinheiro, não, porque é meu dinheiro, porque isso é injusto. Como assim? Você não pagou a parcela, né? Podia ter tido esse tipo de discussão, e sei lá quais seriam as consequências disso, mas aquele momento eu acho que eu amadureci ali e falei, não, não tenho dinheiro na conta? Pega esse dinheiro e paga essas parcelas e vamos organizar isso. E foi isso que aconteceu. Ou seja, eu trabalhei meses e meses ali e assim, desfrutar do dinheiro, né? Eu tinha aquela ideia que o dinheiro era para minha vaidade. Não desfrutei de nada. O dinheiro foi todo para pagar as parcelas do carro, que estavam atrasadas e tudo mais. Eu não lembro se eu cheguei a gastar aquele dinheiro com alguma outra coisa, mas o que me marcou foi isso. E eu acho que era o começo de uma nova história pra gente. Eu acabei saindo do trabalho e
E fui trabalhar com o Leandro. Depois a gente trabalhou um tempo junto na empresa, né? Com seus pais. Meus pais, e depois eu tomei a decisão de não trabalhar mais com eles, que eu não estava querendo mais trabalhar junto. É meio complicado isso, trabalhar família e juntar outra família e vira um rolo danado. Foi um tempo para a gente entender isso, né? E até assim, a gente recebia recomendações quanto a isso ali, que precisava, né? Sai da sua terra e da sua parentela. Se vocês querem construir mesmo um relacionamento forte, um patrimônio pessoal, vocês precisam se desvincular disso. E foi um processo, né? Porque para os pais é muito difícil. Para os pais, o Leandro foi difícil. A mãe dele queria que a gente almoçasse junto todos os dias. E tinha, Jantar, assim, um vínculo muito forte, né? Porque o Leandro era meio que ele ocupava, assim, de certa forma, a posição do pai dele, porque ele que resolvia muitas coisas ali na família dele. Então, acabou tendo essa troca de posição ali por algum tempo. Hoje eu vejo isso, talvez esteja enganada, mas eu acho que você assumiu muitas funções ali dentro da casa dos seus pais, que esse processo de saída foi difícil para eles, né? Foi difícil para você também, mas foi uma decisão. E aí a gente começou uma nova história, né? Eu lembro que você teve uma reunião com seus pais para falar que você não iria trabalhar mais com eles, que você iria ajudar eles naquela temporada de formatura por mais um ano, mas que você não iria pegar aquele dinheiro, né? Que você já não faria mais parte daquilo, daquela divisão de lucros ali, e que a gente não sabia o que a gente ia fazer. ficamos rodados. Mas foi desse jeito mesmo. Eu chamei um dia eles, falei, ó, vou trabalhar só mais esse ano, porque normalmente as formaturas são no final de ano, né? São muitas formaturas, a gente chegou a fazer aqui 1.300 formando em uma temporada. Então é muito trabalho. Quem não sabe, a gente fotografa aluno por aluno, veste a beca, faz a decoração, depois separa essas fotos, trata, imprime, depois põe na rua para vender. Imagina isso, 1.300 pessoas, é muito trampo. E eu fazia muita coisa, tanto edição de vídeo, tratamento de fotos, separação, vendas, organização da equipe de fotografia. Eu fazia muita coisa e eu sabia que quando eu saísse de lá ia ficar meio pesado para eles, porque tem coisa que meu pai nem sabia fazer, nem minha mãe. Por isso que eu cheguei e falei, ó, vai ser o último ano, vocês já se organizam, prepara pessoas, porque eu vou sair e vou cuidar da minha vida. E eu não quero nada, não quero levar uma máquina daqui, não quero nada, não quero nem participação dessa temporada. E foi isso que a gente fez, né? É, Nesse ano, nós fomos para uma feira que tinha de fotografia em São Paulo. Como chama mesmo? Não lembro. Foto, imagem, alguma coisa Uma feira assim. enorme, a maior feira de Assim fotografia. como na marcenaria nós temos a Formobile, né? Na área de fotografia, imagem, eu não sei se ainda existe, né? Depois do digital. Mas tinha essa feira bem grande lá no pavilhão Imigrantes também de fotografia. E nós fomos para essa feira esse ano. E aí lá, nós, né, como toda feira, a gente pega um monte de catálogo, panfleto de empresas e tudo mais. Andamos aquela feira ali meio desfocado, né, olhando mais focado na área de equipamentos. Eu fui para passear, não tinha essa visão, né, de negócio ainda. E depois que nós chegamos em casa, eu me lembro dessa noite. Nós estávamos na cama, eu e você, olhando aqueles folders lá, e nós pegamos, você pegou, acho que um folder, que era sobre canecas personalizadas de sublimação. E aí a gente brilhou os olhos ali e falou: olha que legal, pode colocar a foto da pessoa na caneca. Fomos olhar o investimento, era um investimento baixo na época, né? Acho que era coisa assim de R$ 1.500 e ainda ganhava 3 caixas de caneca, né? Então comprava a máquina por 1.500, vinha as 3 caixas que se a gente vendesse as canecas praticamente retornaria aquele investimento.
E aí nós decidimos, não, vamos pegar um dinheiro. Eu acho que você ainda tinha algum serviço que você fazia de fotografia e nós pensamos, nós vamos pegar esse dinheiro, nós vamos fazer esse investimento. Então foi a primeira vez que nós sentamos ali e pensamos que a gente ia pegar o dinheiro para direcionar para o investimento, para um negócio nosso. E aquele dinheiro ia nos custar, assim, era uma decisão. Ele ia fazer falta para a gente em outras coisas das nossas despesas diárias, mas foi nosso passo de fé, né? E nós juntamos esse dinheiro, compramos essa máquina, recebemos essas 3 caixas de caneca. Você lembrou ano? Não lembro quando que é. Eu acho que foi. 2008. Por aí. Foi a primeira 2009. máquina de caneca personalizada aqui da cidade. Você É, lembra? Não sim. tinha outra. Nós somos a primeira máquina. E aí o Leandro já tinha essa experiência com formaturas, né? Com as fotos de colégio, mexer com criança e tudo mais. E aí, o que nós pensamos? Vamos pegar essas canecas e vender tudo de uma vez. Não pode ficar vendendo fracionado, não. Até a gente divulgar esse serviço e vender uma a uma, não ia dar certo. Então, nós fizemos uma caneca de amostra, e aí veio, né, a questão da soma ali de mentes, né? Foi a primeira vez que a gente se uniu para um projeto e deu muito certo. Eu falei, não, então vamos vestir essas crianças com uma roupa, a gente arruma eles, tira essas fotos, né? Que o Leandro tinha a habilidade da foto. Eu já sabia fazer edição de fotos também, porque eu já tinha trabalhado aquele período com ele. E aí nós decidimos visitar um colégio aqui, que não, era até um colégio do Sesc, na época, aqui perto da onde a gente morava. Fizemos o modelo da caneca, levamos lá para a diretora, para que fosse uma caneca, acho que de Dia das Mães, de presente de Dia das Mães. Já levamos o modelo certinho ali. Então, tinha uma foto de uma criança, tinha uma arte escrito Feliz Dia das Mães e tal. Bem lindo, assim. E ela amou a ideia, amou a ideia. E aí já fechou com a gente, eu acho que era cento e tantas canecas. A gente nem tinha o suficiente, ou era exatamente o que a gente tinha. Então nós vendemos assim no primeiro cliente todo o nosso estoque e fomos lá, tiramos as fotos dessas crianças, montamos essas artes, entregamos essas canecas e recebemos ali 3 vezes mais do que o dinheiro que nós investimos, né? Porque tinha, lógico, né? Tinha um lucro em cima desse produto e eu lembro que eu fiquei assim, me achando a rica do pedaço. Eu não lembro disso. Não lembra? Não. Eu lembro que eu fiquei muito me achando. Meu Deus, como foi bom a sensação de ter feito aquele dinheiro, assim, né? De ter visto aquele dinheiro multiplicar mesmo. De ter feito aquele investimento ali, que foi um investimento suado pra gente, uma decisão, assim, difícil, né? Porque era algo novo. Tinha várias macetinhos com relação a isso, né? Porque tinha a impressora própria para imprimir, tinha a tinta própria, o papel próprio, as canecas próprias. Os fornecedores eram todos do sul do país, então se algo desse errado, a gente não tinha aonde recorrer. E aí você assumiu um compromisso de entregar um produto personalizado para uma data específica, né, que era o Dia das Mães, então tinha toda uma expectativa em torno disso. Era uma responsabilidade grande. Só que aí juntou, né, a experiência do Leandro, algumas experiências que eu já tinha também, a vontade de fazer acontecer, e deu tudo certo e a gente começou a vender essas canecas. Foi massa. Foi muito legal. Porque aí a gente começou a vender em outros colégios. A gente Exatamente. começou a oferecer em parceria, né, com algumas lojas, até uma no shopping. A Heloísa fez uns catálogos com algumas modelos de artes, só colocava a foto da pessoa e deixou esse catálogo na loja e a loja vendia pra gente. Exato. Na época não tinha internet como tem hoje, né? Era tudo por e-mail. Não tinha internet em casa. Eu tinha que ir para Uma lan house uma lan house, com pegar a foto pendrive. e muitas vezes eu ia buscar a foto lá no shopping, que a pessoa levava no pendrive. Aí era a foto impressa que a pessoa queria colocar na caneca, a gente tinha que digitalizar a foto.
Aí pegava o chip da câmera, colocava num negocinho, num leitor de chip que passava para o computador, que montava aquela arte. Era trampo, hein? E aí, gente, nós morávamos num apartamento de 55 metros quadrados, né? Era É. só 2 quartos bem pequenos, a sala ali, a cozinha. E aí uma vez nós compramos, acho que foi tipo 2.000 canecas que nós fechamos nas escolas de Dia das Mães, Dia dos Pais, não me lembro. Vários colégios. Aí nós nos organizamos vários meses antes para tirar fotos de todas essas crianças. Aí nós tirávamos as fotos, imprimia ela bem pequenininha assim, tipo 3x4, entregava na escola, a escola recebia o dinheiro, grampeava na foto, e aí a foto que tinha o dinheiro grampeado, né, que eles devolviam pra gente, a gente sabia que era o aluno que tinha pago. Não tinha Pix nessa época. Não tinha Pix. Porque tinha colégios que assumiam a responsabilidade de pagar a lembrança, mas tinha colégios que não queriam assumir, tinha muitos alunos, né? Então só fazia para o aluno que pagava. A gente fazia um comunicado e tudo mais. Aí passava um monte de semana ali fotografando aquele bando de crianças. Nossa, era massa. Eu gostava O dessa Leandro época. fotografava, eu arrumava as crianças, formava as filas lá. Fazia toda essa parte burocrática com a escola e o Leandro fotografava. E aí nós chegou essas 2.000 canecas lá nesse apartamento. Nossa sala ficou Eita. cheia de caneca. Fazia tudo no apartamento. Passamos várias e várias noites ali trabalhando nessas canecas. Foi assim bem desafiador, né? Mas a gente, Foi nosso eu lembro de primeiro. outra coisa também, que o dinheiro que a gente ganhou dessas canecas, a gente guardou, tal. Aí o lucro, a gente comprou uma televisão. Não lembro disso também. Nossa televisão era aquelas de De caixa. tubo. Aí nós compramos uma televisão, era LED? O que que era? LED, De né? tela de igual essa. LCD. A gente colocou no nosso quarto. Nossa, que Foi nossa luxo. primeira, assim, conquista de verdade, assim. Nós compramos junto. Top. Foi muito bom, galera. Essa fase foi muito bom para a gente amadurecer, aprender a empreender, né, de fato, juntos. Ali a gente já pegou várias ideias, várias experiências de como daria certo trabalhar o casal. E um dos segredos foi divisão de papéis. Eu sempre fazendo uma parte, a Heloísa outra, eu tinha habilidade com fotografia, eu fazia as fotos, às vezes editava, a Heloísa já tinha outras habilidades, depois você ficou mais firme na edição, né? É, eu sempre vinha a questão da ideia, né? Uma ideia mais criativa, tal, alguma coisa diferente. As nossas canecas eram muito diferentes daquelas que o fornecedor dava de exemplo. Tinha umas coisas bem paia na época, né? Ou era só a foto, a gente não trouxe essa arte. A gente conectou com um fornecedor que tinha, a gente chamava de template na época. Então eram umas artes muito legais, assim, uns efeitos muito legal nas letras, tal. Eram temáticas, né? Tinha de namorado, pai, mãe, amigo. Todas essas datas comemorativas a gente fazia tipo como se fosse um lançamento de uma coleção. Uhum. Então, a gente trouxe uma nova abordagem para esses produtos. Depois nós compramos outra máquina, que era a prensa. Aí nós começamos a fazer camisetas, aventais, mousepad. Na época eu usava muito mousepad, babador, pijama. Tudo personalizado. Até a gente. Nós inventamos as fronhas personalizadas. Então as escolas faziam noite do pijama, a gente vendia para essas escolas, né, as fronhas personalizadas. Então acabou que a gente foi fidelizando essas escolas também. Todas as datas comemorativas a gente tinha um brinde personalizado ali, bem diferente, para que eles pudessem vender para os pais. Então era uma coisa que eles queriam, né? Porque promovia a escola também. Às vezes colocava a logomarca da escola. Então assim foi um grande aprendizado para a gente. Foi nosso primeiro empreendimento juntos, essa sensação, né, de ganhar, fazer o seu dinheiro, investir aquele dinheiro, tá sempre reinvestindo. Isso a gente aprendeu também, tá sempre reinvestindo. Então tinha o dinheiro que tinha que repor a mercadoria, né? A gente não gastava aquele dinheiro, a gente entendeu que a gente tinha que priorizar o negócio ali, porque se a gente não reinvestisse, a gente não tinha como atender os clientes, né?
Então, trouxe um amadurecimento muito grande para nós. E uma entrega, assim, eu me entreguei, eu realmente passava noites e noites ali trabalhando, o Leandro também, a A gente gente se não tinha entregou, filhos. não tinha filhos na E época. outra coisa, galera, que foi muito importante, é a questão, tudo parte de uma decisão, né? A gente tomou uma decisão de comprar essa máquina, de investir esse dinheiro e o tanto que essa máquina transformou nossa vida naquela época, né? Depois que a gente foi crescendo, foi inventando outros produtos, comprando outras máquinas e nós ficamos praticamente fera em produtos personalizados aqui na cidade. A gente era referência e algumas lojas queriam que a gente revendesse. E aí surgiu o desejo da Heloísa de montar uma loja. Você lembra disso? É, A gente nossa, saía pela rua olhando os pontos. isso eu me frustrava, porque eu queria muito uma loja organizada, tal, imaginava, sonhava, e o Leandro com o pé no freio. E eu com medo de abrir, de alugar essa loja, assumir um compromisso alto. E um dia a gente teve uma ideia de fazer um trailer, uma loja móvel. Esse ar aí tá bom. Aí eu falei, cara, vamos resolver essa parada da loja. Heloísa quer fazer uma loja, nós vamos fazer uma loja sobre rodas. E eu comecei a pesquisar esse negócio de trailer, Olha, eu como que era confesso, ele teve isso. que vender a ideia pra mim, viu? Porque eu não abracei de cara, não. E olha só como que é. Eu vou falar meio rápido, porque nós já estamos a 1 hora aqui de podcast e nós vamos encerrar nesse assunto dos produtos personalizados, que é o trailer, e nós vamos continuar depois. Então veja bem, quando a gente queria montar a loja, eu tinha medo, porque eu já tive experiência de alugar ponto com meus pais, né, de ter a empresa e pagar aluguel. Aqui em Palmas era muito caro nessa época, não tinha uma demanda assim, era muito difícil alugar um ponto aqui, porque todo mundo montando negócio, a cidade estava Muitos crescendo, aventureiros, né? muita gente chegando na cidade, não achava ponto, era muito raro. E aí veio essa ideia do trailer, e eu vi isso, nem sei na onde, mas eu fiquei doido. Eu falei, cara, eu vou dar um jeito de fazer esse trailer. E pesquisando, achei uma empresa em Campinas. Campinas? Não, era em Campinas? Eu acho que Era. era próximo a Campinas. É, uma cidade perto de Campinas que fabricava trailer. E eu liguei para eles, falei, e aí, vocês fabricam trailer? Não, a gente fabrica, sob medida, do jeito que você quiser. Falei assim, cara, eu quero um trailer de 4 metros de comprimento, 2 metros de altura e 2,5 de largura, que a lateral dele todinha abra e vira uma loja. E eu falei desse jeito pro cara. Ele falou, cara, eu já entendi, vou fazer um desenho aqui e te mando. Passou uns dias, eu não sei se ele me mandou por e-mail isso, eu nem lembro. Sei que ele me mandou um protótipo, ó, consegui desenhar aqui, vai ficar assim, é isso mesmo? Eu falei, é desse jeito. Então, uma lateral de 4 metros do trailer, ela abria, virava uma plataforma. Então, você imagina, aumentava mais 2 metros, era 2,5, ia para 4,5 metros por 4, ficava uma loja enorme. E uma parte subia, uma descia, depois a gente fez um todo e fez uma fachada. Eu vou até postar nas redes sociais, no meu Instagram, essa foto, eu tenho ela desse trailer. E aí a gente mandou fazer esse trailer, na cara e na É, coragem, você né? lembra o valor? Eu acho que foi Eu mais de lembro, R$ 10.000, não foi foi? R$ 9.500 na época, É, para olha fazer esse só. trailer personalizado, prontinho, pintura E a eletrostática, estrutura, só o a trailer, né? estrutura. Só o trailer, sem mobília, só o caixote. Exatamente. Era um caixotão, com uma porta atrás de acesso e essas portas laterais que abriam. E ficou 9.500. O cara falou: ó, preciso de 4.500 para fechar o negócio e 4.500 para você vir buscar. Eu sei que a gente fez um evento e conseguiu arrumar essa grana de Foi o evento ou 4.500. foi de caneca? As canecas. De caneca, As né? canecas. A gente Não, então, olha fez. só, olha isso. A gente começou com R$ 1.500 e depois de alguns meses a gente já fez esse investimento, né, de praticamente R$ 10.000 nessa estrutura aí, fora as outras máquinas que nós compramos.
Por isso que eu acredito tanto no empreendedorismo, porque É a é a multiplicação, né? multiplicação. Quando você tem cabeça, você tem visão do seu negócio, você coloca o dinheiro lá, vai reinvestindo, vai comprando máquinas, vai fazendo o negócio crescer, a gente prospera, né? Só que o que é o grande lance de tudo isso? É, é, é se negar, é se matar ali, é parar de olhar para você e olhar e colocar tudo no seu negócio. Então, a gente podia ter nesse momento ali, né, dois jovens pensado, vamos gastar esse dinheiro, vamos comprar roupa, vamos fazer uma viagem, vamos, né, gastar aí em restaurante, mas não, a gente já começou a ver que aquele negócio estava trazendo frutos para a gente. Então a gente foi sempre reinvestindo o dinheiro ali, colocando foco naquilo, né? Não era meu dinheiro, não era o dinheiro do Leandro, era o dinheiro da empresa. A gente tirava só para as despesas pessoais ali de aluguel e alimentação, e o resto a gente foi reinvestindo. Eu sei que a gente conseguiu pagar esses 4.500, mandou fazer o trailer e passou uns 2 meses, o cara me liga. Ó, o trailer tá pronto, pode vir buscar. Olha só como que é a cabeça. Mandamos fazer um trailer de 4 metros de comprimento. E como que ia puxar esse trailer? Eu não acredito que nós fizemos isso. Não, mas você vê como as coisas se repetem, né? Como a nossa história é importante. Meu Deus Olha do aí a gente céu. diante de um desafio de novo, depois de 20 Olha que anos. desafio, galera. Mandamos fazer esse trailer enorme, pesado. E não tinha, a gente tinha o quê? Um carro. A Saveiro, né? Não, era um Nós Gol. ficamos sem a Nós Saveiro, ficamos sem depois você carro, deu a Saveiro para seus nós compramos pais. Gol nessa época, Nós andamos por um período de de moto. moto. Depois a gente comprou o Golzinho. Acho que nós A gente tínhamos o tinha o Gol. Golzinho. A gente comprou o Golzinho 100% financiado. Eu lembro até hoje. Eu fui numa garagem e falei, cara, não precisa comprar um carro. Aqui em Palmas é terrível, calor, dia de chuva aqui inunda tudo. Eu falei, não, precisa de um carro, de moto tá tenso. E eu fui numa garagem, olhei a placa do Golzinho, KDK 1984. Eu lembro até hoje. Eu falei, meu Deus, é esse, é a data de nascimento da Heloísa. KDK 1984. Eu falei pro vendedor, você financia esse carro aqui 100%? Ele falou, claro que financia, tá com preço bom, aí eu consigo jogar como se fosse uma entrada e... Então, passa aí, vê se aprova. E eu sei que passou, aprovou, ixi, Foi o saímos nosso felizes. primeiro patrimônio parcelado. Nós Foi. pagamos parcelinha por parcelinha ali. Foi tenso, financiou na BV. É. Eu vou te falar, você deve uma parcela na BV, meu amigo, você tá lascado. A BV liga um dia antes para avisar que vai vencer, e no dia ela liga para avisar se você vai pagar ou não. E se você atrasar, meu amigo, esquece, é ligação o dia inteiro. Mas graças a Deus a gente quitou esse golzinho e ficamos com ele. Só que a gente estava com um problema para resolver. Aí a gente tomou coragem, né? A gente mandou fazer o trailer, não tinha como. Um dia a gente passando em frente à concessionária da Ford, você lembra? Uhum. Vamos ali ver uma caminhonete, ver se tem uma ousada, alguma coisa, a gente dá o golzinho, acho que era isso. De golzinho a gente foi pra caminhonete, né? Assim, foi tomando confiança. Mas precisava da caminhonete, como é que puxa um trailer de golzinho, um trailer enorme? Não era mais fácil alugar uma loja? Não, era, mas vai vendo o que esse trailer virou. Galera, eu sei que é o seguinte, a gente foi lá ver se tinha caminhonete usada, sei que um vendedor atendeu, o Kleber, conhecemos o Kleber, Excelente vendedor. um cara fera, ele falou, não, vocês não vão comprar caminhonete usada não, vocês vão comprar nova, tem uma aqui que tá com bônus de 10 mil reais, a caminhonete top, e vem ver ela. E já entramos dentro, a hora que eu liguei, bicho, motorzão, uma Ranger, era cabine simples, mas era gasolina, mas era perfeita para puxar o trailer. Aí ele falou, cara, essa caminhonete é sua. É sua porque Traz o ela extrato é a bancário. última, ela tá com desconto, ela vai ser sua. Eu falei, eu não tenho comprovante de renda. Ele falou, não, você tem conta, extrato bancário, movimentação. E aí a gente fez isso, né? Passou ali e ele falou, ó, preciso de uma entrada. Quanto você pode dar de entrada?
Na época a gente tinha feito um colégio, eu acho que nós tinha feito R$ 6.000 desse colégio. E nós falamos assim, ó, a gente tem R$ 6.000 só para dar de entrada, tudo. Aí ele falou assim, não, vamos ver aqui. Sei que ele foi lá, galera, e passou os 6.000 de entrada, parcelou, tarará, pum, aprovou. Falou, a caminhonete é de vocês. Você pode ficar a caminhonete. Vai lá no banco, transfere os 6.000 e pode vir buscar a chave. Amanhã ela Não, vai estar emplacada. Eu vou te dar Insufilme. Eu vou te dar ela pronta. Eu falei, é. não, é sério? Ele falou, é sério, tá aprovado, tá tudo certo. Mil Aí trezentos e cinquenta era a era a parcela. parcela. Aí eu lembro que um desses casais que acompanhava a gente na igreja, né? A irmã chegou em mim e falou assim: Olha, eu tive um sonho essa noite. E você chegava em um carro preto. E no vidro do carro estava escrito assim: Jeová Jireh. Eu nem sabia o que significava. Eu, sério, né? Foi a minha primeira experiência, assim, de alguém falar alguma coisa pra mim. E aí a gente tava vendo a caminhonete já. Eu falei, nossa, será que é mesmo? E aí, o dia de buscar a caminhonete, eu mandei fazer o adesivo escrito Jeová Jireh. Aí o cara foi lá, adesivou o vidro da caminhonete. E eu fui buscar a caminhonete sozinha e levei de surpresa pra você com adesivo. Você Jeová lembra Jireh, disso? lembro. E ficou marcado. Você lembra um dia que a gente estava num evento lá em Gurupi e o cara falou assim: Você é da caminhonete que tá escrito Jeová Jireh, né? Eu te conheço. Do nada, assim, foi muito massa isso. Então, galera, olha só como que é o poder da decisão de uma máquina de 1.000 e poucos reais. A gente estava mandando fazer um trailer de quase 10.000 e comprando uma caminhonete que na época era R$ 50.000, ela zero. Oh, Deus, bem que podia ter Com uma caminhonete de 50 decisão, mil como a hoje. decisão muda e É, e como como a gente vai ganhando confiança, né? Quando a gente vai conquistando as coisas juntos, vai honrando os compromissos, tudo muda. a gente vai Eu sei prosperando que a gente junto. pegou essa caminhonete, na mesma semana a gente conseguiu fazer o dinheiro, que era os outros R$ 4.500 para buscar o trailer. A gente conseguiu juntar uma grana para pagar a viagem e a gente montou nessa caminhonete e foi bater lá em Campinas. Era numa chácara, eu lembro até hoje, a fábrica. Também E a hora lembro. que eu vi o trailer, eu fiquei louco. Eu falei, meu Deus, era isso. Parece que o cara leu a minha mente. Era exatamente aquilo que eu queria. E a gente já engatou esse trailer, foi para nossa cidade lá, que é Borborema. E a gente dormiu lá uns dias, ficou uns dias, e depois a gente veio para Palmas. Não, detalhe. Aí, Borborema, né, conhecida como a capital do bordado. Nisso a gente tinha uma encomenda de travesseiros para a noite do pijama, para fazer aqui em Palmas. Aí esse trailer ele veio lotado dos travesseiros da espuma. Não, nós compramos a espuma lá. Eu e minha mãe costuramos as capas para as espumas, lembra? E aí a gente encheu esse trailer De de travesseiro, travesseiro, de eu espuma, lembro. A gente e a parou até gente. num posto e dormi no trailer. Tava cansado, galera. Eu não parava de dormir, não, tocava direto. Eu sei que numa BR ali, uma hora me deu um sono. Falei, vou parar nesse posto. Entrei dentro do trailer e dormi lá. Foi muito louco. É Mas bom, é até a bom mensagem lembrar que a gente quer dessas deixar para histórias. vocês disso é decisão. A decisão muda a rota da sua vida. Esse trailer, chegando aqui em Palmas, a gente ainda conseguiu fazer os móveis dele. Então, até queria lembrar disso, né? Que foi a nossa primeira Foi. experiência com móveis planejados, foi ter planejado os móveis desse trailer. Foi quando a gente conversou com o marceneiro, né, nós escolhemos aí uns materiais, projetamos juntos, fomos até a marcenaria dele. Então foi Foi nosso nosso primeiro primeiro contato contato. com a marcenaria. Foi. E esse cara, a gente tinha orçado um móvel com ele no apartamento. Por isso que a gente conhecia ele, o Bruno, lembra? Que um dia ele foi lá e Não, do apartamento foi a depois. gente queria fazer. Ah, É, mas foi depois, né? depois. É. Então a gente aí conheceu esse marceneiro, que é o Bruno, que por sinal é um excelente marceneiro, um cara fera aqui em Palmas, e tem marcenaria até hoje. E ele formou muitos outros marceneiros, né? É. Os meninos que trabalharam com ele lá hoje, todos têm marcenaria. Então a gente teve esse contato, a gente foi lá nele, falei, Bruno, eu preciso fazer isso, um móvel dividindo aqui o ambiente.
A gente dividiu o ambiente, ficou uma recepção na frente, ficou atrás da recepção um paredão que onde ficavam as máquinas e do lado ficava o estúdio de Tinha um fotografia, camarim. com camarim e tudo. Então a pessoa vinha, se arrumava, eu tirava a foto, já mandava para Heloísa, Heloísa já fazia arte, já mandava fazer o produto. Então a pessoa tirava a foto e já saía com uma camiseta, tirava a foto e já saía com uma caneca, isso É. tudo na hora. Então, a visão que eu tive foi para a gente não ficar limitado só numa loja física. Com esse trailer, a gente viajou o estado do Tocantins inteiro. Nós participávamos de eventos, de Em todas as feiras. feiras agropecuárias que teve nesse ano, a gente foi. No sul do Pará, a gente participou E no com Pará. isso, a gente conseguiu se conectar também com donos das escolas dessas cidades que nós visitávamos, e aí fechamos outros serviços, né, para essas escolas de outras cidades. Então foi abrindo um leque assim de clientes para a gente. Acho que por um ano a gente trabalhou dentro desse trailer, né? Viajando, morando nele, a gente dormia Eu nele. lembro que teve um evento que nós fizemos que nós começamos a atender os clientes ali, era meio-dia. E eu fui levantar da cadeira meia-noite, assim, era só Era nós correria. dois, nós vendíamos muito. E aí no final da noite a gente abriu o caixa, era tudo em dinheiro, né? Não tinha máquina de cartão. E aí a gente ficava ali 1 hora contando dinheiro. Era. Juntava ali R$ 3.000 numa noite, R$ 2.000 numa noite. Na época era a mesma coisa que 5 hoje, 10, não, R$ 7.000 hoje. Era Era muita bastante grana. dinheiro. Sei que esse trailer foi uma benção na nossa vida. A gente viajou. Depois a gente começou a fazer os eventos aqui em Palmas, ia nos colégios, fotografar, ia com o trailer. Era mais um diferencial de ter esse trailer. Depois a gente foi equipando ele, ar-condicionado, frigobar, tinha tudo dentro. Nós Televisão. dormíamos dentro do trailer, né? Na parte do estúdio, a gente colocava um colchão lá, a gente dormia lá dentro, tinha o frigobar, a gente só não tinha banheiro. Panelinha elétrica. Então eu gostei. Mas, Foi uma assim, experiência muito top que eu vivi nesse trailer. E foi muito bom, tudo partiu de uma decisão. E esse trailer, galera, eu vou contar no próximo episódio, porque a história é longa. Esse trailer ele virou um apartamento, acredite se quiser. Esse trailer virou um apartamento. Nós vamos contar no próximo episódio e dar continuidade da nossa vida empreendedora, trabalhando junto, até no dia de hoje da marcenaria. e aí, assim, acho que só pra gente resumir, né? Então, eu precisei, assim, abrir mão dessa questão profissional, individual ali, da carreira, fruto, né, de um diploma, de uma formação profissional, abrir mão daquilo. Eu me formei, inclusive não falei, né, mas sou formada em publicidade e propaganda pela PUC de Campinas. Então tinha toda uma vaidade em volta disso que eu simplesmente rasguei, taquei fogo. Falei, não me importo com isso, né? Vamos construir nossa vida juntos. E aí, quando a gente juntou aí as nossas forças, né, as nossas habilidades, e em prol de um negócio, de um propósito, de fazer a nossa vida, né, de construir as nossas coisas, o nosso patrimônio, que até ali a gente não tinha nada. Tudo foi conspirando para que desse certo. Então, não tinha mais, ali já não tinha mais o meu dinheiro, o dinheiro do Leandro, era o nosso dinheiro. E aquele dinheiro é o dinheiro da empresa também. E ele era voltado para reinvestir na empresa, para fazer aquele negócio dar certo, para a gente construir, né, nosso patrimônio. Então, tudo foi ali acontecendo. É a união das forças, né? Existe uma sinergia nisso, e é o fato. A palavra fala, né? É, quando duas pessoas se unem em prol de algo, né? Onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Isso daí não é só em oração, mas é em propósito, no trabalho, unindo forças, unindo habilidades, né? Recursos, experiências. Então, isso a gente começou a viver e partiu de uma decisão, sim. Primeira decisão, nos casarmos, né? Segunda decisão, entregar essa questão da vida profissional individual, abandonar essa questão dessa vaidade aí do diploma,
do individualismo e unir em um propósito só. Terceira decisão, unir esses dinheiros, essas rendas em prol do nosso. E aí foi decisão em cima de decisão. A gente foi ganhando confiança, comprando cada vez outras coisas, né? E, e é isso até o momento. Depois a gente vai contar mais para vocês. É A uma história é história longa. longa, mas eu acho que é uma história edificante, principalmente para você que está começando agora, você que é jovem, está querendo casar, está querendo começar uma vida com outra pessoa, ou você que já é casado há algum tempo, mas que cada um aí tem o seu dinheiro, né? Cada um vive a vida do eu. O casamento é a morte do eu. Quando você casar, você enterra essa palavra. Não existe mais eu, é nós. Então, é as nossas contas, é os nossos problemas, é as nossas dívidas, é as nossas diferenças, não existe mais. E é os nossos sonhos também, é as nossas conquistas, as Nossos nossas filhos. realizações, né? Então, se você entender isso, já assim, uma porta que se abre diante de vocês para conquistar tudo que vocês quiserem. É isso aí. Show de bola. No próximo episódio a gente continua essa história, que ainda é longa até chegar aqui no dia de hoje. E eu quero deixar uma mensagem para você. Você vai deixar a sua mensagem? Eu não vou deixar uma mensagem, eu vou deixar uma tarefinha para vocês pensarem aí. Pega uma folha, um papel e escreva o que é inegociável para você. O que você assim não negocia? Quais são seus valores e seus princípios? Coisas que você traz aí da sua primeira família, que é inegociável para você. Show. Eu quero deixar uma sugestão de livro. Essa semana eu ouvi o audiolivro Mais Esperto que o Diabo. E você que está iniciando na carreira de empreendedorismo ou quer ter o seu negócio, é muito importante esse livro. Ele é muito bom, abre a sua mente. E eu estava aqui contando a história e vendo o tanto que a gente se desbloqueou, né? Tomando decisões, assumindo compromissos que eram altos e o tanto que Deus abençoou e a gente conseguiu honrar todos esses compromissos, pagar todas essas parcelas, quitar esses carros que compramos financiado, às vezes pagando um juro alto, mas é o que tinha e o tanto que Deus abençoou. Nesse livro você vai ver que ele fala sobre alienação. Tem dois caminhos, né? Você pode ser alienado para o caminho bom, ou você pode desbloquear e acessar coisas boas, né? Então, ouça esse livro, leia esse livro, você vai ver o tanto que a sua mente vai abrir nesse quesito, nessa questão empreendedora, de confiança, nessa questão de acreditar no seu potencial também. Beleza? Espero que tenha, né, sido uma história edificante, inspiradora. Ela continua. Entregamos tudo aqui para vocês, abrimos aqui realmente todos os desafios que nós vivemos, né? E nos vemos na segunda parte do segundo episódio Fechou. do casamento e marcenaria no podcast Escolhido. Escolhido Cast. Tamo junto, galera. Valeu. Um grande abraço. Fica com Deus. Ó, já compartilha isso aqui para pessoas que realmente querem desenvolver e crescer juntos, trabalhar em família. Fechou? Tamo junto. Boa noite. Valeu.